não venceu. E a minha dúvida pré-jogo era: os caras vão entender o que representam os jogos finais do Campeonato Brasileiro para o Cruzeiro? O peso que se tem para o planejamento de 2025 estar dentro ou fora da Copa Libertadores da América? A conquista dessa vaga, o que ela representa para a próxima temporada do Cruzeiro? Bom, o resultado não veio. E o resultado não vir não é algo incomum na trajetória do Fernando Diniz do Cruzeiro, com apenas 2 vitórias em 12 jogos, né? Sim. Então, é claro que a chateação, que a vaia, que a lamentação, ela é absolutamente natural de quem está na arquibancada vendo o time não ganhar há certo tempo. Mas a minha preocupação, que era intensidade, entendimento, luta, esforço, motivação, não me parece que tenha faltado. O que faltou para mim, Pansieri, foi qualidade para concluir a jogada, qualidade para colocar a bola na casinha, e me preocupa muito o ataque para o fim da temporada, porque o Caio Jorge vai ser, pelo visto, a ausência. Ontem jogou Lautaro e Veron e tiveram só os meninos aí, o Diniz teve só os meninos para colocar para jogar. Me preocupa a qualidade, mas quanto a motivação, a entendimento, a briga, não me parece que faltou não, viu, Pansieri? Boa noite. Boa noite para você também, Cirilo, Simões, quem nos acompanha aqui na reunião da turma do Bate-Bola. Eu falo do Cruzeiro em nome de Betfair. Betfair é time grande, está nos maiores campeonatos do mundo. E lembrando, né, que a Betfair também, você tá nesse time e conta com toda a credibilidade. Credibilidade você enrola se você não falar pausadamente. Credibilidade na hora de apostar. Dito isso, Cirilo, é uma situação complicada, porque olha só, o Cruzeiro tinha o Dineno no início do ano e tinha o Rafael Papagaio. Rafael Papagaio foi negociado com o futebol japonês em definitivo. O Dineno se machucou. O Dineno volta. Aí o Dineno se machuca. Aí tem o Caio Jorge, que é contratado. Ele tinha sido emprestado ao Frosinone, chega do Juventus. Se machuca, agora no fim da temporada. Após fazer 5 gols na Copa Sul-Americana. Um jogador que estava regulando, né? Nesse ataque do Cruzeiro. Cruzeiro, qual o centroavante que o Cruzeiro tem hoje? Nenhum. Ele vai ter que apostar no Kaique Kenji, que é um garoto que ainda não está na formação dele plena e total. Que faz o lado esquerdo e chega para a área também, ou vai ter que improvisar, por exemplo, o Lautaro, né? Ali que não é a dele. O Lautaro não é um centroavantão, não é aquele fazedor de gols. Não tem o faro do gol. Não é a dele. Então, esse é um problema hoje para o fim do ano do Cruzeiro, para esses 3 jogos finais do Cruzeiro, para essa reta final tão importante, reta final essa que definirá o Cruzeiro na pré-Libertadores, como o Simões também fez as contas. Então, vamos ver como é que vai ser o Cruzeiro para o fim de semana, para esse duelo que vai ser disputado contra o Bragantino. Aí muita gente me pergunta assim, mas e o Rafa Silva? Gente, o Rafa Silva, pelo menos a informação que nós temos é que ele tá machucado. Então não tem como utilizar o jogador. Todo mundo já sabe que aquele erro dele lá dos 3 segundos lá da expulsão, que aquilo ali foi um erro assim, daqueles... Não teve nada de aposta, não teve nada. Mas ele tá machucado. Então é outro jogador que não dá para contar para o fim do ano. Essa é a realidade. O Cruzeiro, para terminar o Campeonato Brasileiro, vai com a molecada, vai com o Gabriel Veron e vai com o Lautaro Dias. Foi, inclusive, uma escolha que o Cruzeiro fez em parte no meio da temporada, quando vendeu o Arthur Gomes por uma bolada de dinheiro, que provavelmente não apareceria de novo, né? Mas foi uma opção a menos que o Cruzeiro perdeu, uma opção a mais, né, que o Cruzeiro perdeu pensando ofensivamente. Fez grana, era um jogador que a torcida sempre dava uma cornetada. Com certeza. E aí teve um outro jogador que também não é referência, e eu lembrei dele ontem, mas muita gente se esquece, Robert. Tá na Europa, né? Garoto Robert foi emprestado também pro futebol europeu e é outro jogador que deixou o Cruzeiro. Tô falando só de setor ofensivo, viu, gente? E lembrando que o Papagaio também, que era um jogador ali que atuava naquela posição, foi negociado, foi uma situação interessante financeira para todo mundo, para o jogador, tá feliz no Japão, tá sendo artilheiro lá, também era outro que entrava, a torcida às vezes dá uma cornetada. Então essa é a realidade do setor ofensivo do Cruzeiro. Por isso, o Pedrinho, aí é informação, o Pedrinho quer, o Alexandre Matos quer, pelo menos 2 atacantes de faro de gol e de nome pro ano que vem.
O Robert tá lá no Copenhague, né? Lá na Dinamarca. Emprestado, tá? Não foi vendido. Boa, Pansieri. Ô Simões, a minha preocupação do Cruzeiro depois do que eu vi, do que nós vimos juntos, estivemos na jornada ontem de Cruzeiro e Grêmio, não é mais intensidade, não é mais entendimento, não é mais vontade de ganhar, é qualidade mesmo, porque a bola circulou ali ofensivamente na área de ataque do Cruzeiro e faltou qualidade para concluir, e o ataque vai ser esse aí até o fim do ano. E pasmem, o melhor atacante do Cruzeiro no fim da temporada 2024 será Gabriel Veron, já que o Caio Jorge está machucado, e o Veron deu uma belíssima assistência ontem pro gol do Matheus Pereira, hein, Simões? Sim, fez um bom jogo, né? O Gabriel Veron, ele tem um bom entendimento com o Matheus Pereira. Nessa lista toda aí que o Pansieri passou aí dos atacantes, né? Tem o recordista Rafa Silva também, né? Que agora poderia ser muito útil, né, Pansieri? Poderia ser muito útil aí com essa ausência do Caio Jorge. Eu não sei nessa também, reta tá? final. Não sei, tá sempre fora, cara. Mas ele fez um bom início de brasileiro, né? Chegou a fazer um gol decisivo contra o Botafogo, não foi isso? Lá no começo do brasileiro. No começo, teve um bom início de brasileiro, era titular do time do Seabra, até se machucar, né? O Rafa Silva seria interessante. Eu assim, a entrada dos meninos ontem no jogo foi uma necessidade, né? O time do Cruzeiro foi perdendo intensidade por causa da questão física, né? Tanto que o segundo tempo não teve o nível de produção do primeiro, até pela entrega que o time teve, tá? Se no sábado correu de menos, ontem correu de mais, né? E o Cruzeiro conseguiu se impor, ter um futebol vertical, né? Acabou, o Pansieri que fica ali atrás do gol, deve ter momentos que deve dar até sono, né? Quando aquele time começa a tocar a bola pra cá, pra lá, pro lateral, pro zagueiro, pro goleiro, pro volante, isso quando o adversário não abafa bem e vira aquele Deus nos acuda. Mas de toda forma, eu achei só uma questão, eu acho que Tevez e o Kaique Kenji, eles têm que ser usados realmente, né? Mas eu acho que o Tevez é melhor pelo lado do campo e o Kaique Kenji tem mais porte para jogar centralizado. E eu acho que na base é até assim que eles jogam. Até falei isso na jornada ontem. O Kaique Kenji é o artilheiro do Sub-20, não é isso? Uhum. Tem números impressionantes no ano. E aí é um pouquinho de DNA, né? Como filho do Kleber que é. Sim. Às vezes faz aquele corredor esquerdo também, mas gosta de dar aquela chegada na... Kleber, que é o lateral esquerdo, revelado no Corinthians, Isso. que foi o substituto do Silvinho, né? Exato. Quando o Silvinho foi jogar na Europa, jogou Exato. no Arsenal, no Barcelona, Kleber entrou e era um cracaço de bola. Grande carreira, né, Simões? Sim, cracaço de bola. Mas é isso. Então, assim, e eu acho que talvez seja interessante, mas eu acho que, assim, a resposta que o Cruzeiro deu, tá? A resposta, e isso era o mais importante, foi altamente positiva. Eu acho que o time deu uma resposta positiva pela entrega, pela disposição e pelo futebol apresentado, e eu acho que o próprio Fernando Diniz deu uma resposta positiva, porque o time teve muito pouco do que vinha apresentando nos outros jogos, em cima da convicção que ele tem do que é o futebol, do que é a criação. O Cruzeiro foi um time bem diferente do que a gente viu nas outras partidas do Fernando Diniz, algumas delas com os reservas, mas o estilo de jogo sempre muito parecido, e o de ontem foi bem diferente do que a gente estava vendo. 6h52, mais do Cruzeiro, Emerson Pansieri, assunto que a gente estava conversando agora no YouTube. Cruzeiro vai à CBF para reclamar do erro do Rafael Claus e da equipe de arbitragem ontem, Pansieri. Vai sim. O Cruzeiro entende que ele foi prejudicado pela não expulsão do Rodrigo Caio. Foi um lance aos 4 minutos do segundo tempo. Para quem tá nos acompanhando no YouTube, está lá a postagem feita pelo Cruzeiro. Quem não tá, eu tô no radinho e vou falar então. O Cruzeiro informa que formalizou na tarde dessa quinta uma reclamação à CBF em torno da atuação dos árbitros e do VAR na partida dessa quarta diante do Grêmio. A principal queixa do clube é em relação ao erro evidente em lance ocasionado aos 4 minutos do segundo tempo, quando o defensor da equipe adversária impediu uma clara oportunidade do gol e necessitaria, portanto, ser advertido com um cartão vermelho. O clube ressalta que todas as vezes em se sentir lesado, irá adotar as medidas possíveis e não atuará de maneira permissiva. A nota do Cruzeiro, fecha aspas, em relação a esse pedido. É uma reclamação, Cirilo, porque o Cruzeiro se sente pesado, vamos colocar assim, né? O Cruzeiro acha que foi atrapalhado, né, dentro do jogo, porque poderia ter resultado no cartão vermelho, como disse no intervalo interativo, até que o nosso Simões apontou na hora que era uma possibilidade. É um lance muito claro. O Veron foi impedido de chegar a bola para finalizar e seria o último homem, receberia a bola dentro da área, era lance para expulsão e
me desculpa, gente, com a arbitragem de vídeo, esse tipo de lance não pode acontecer. Não pode acontecer. É lance objetivo, é fim de papo. Não dá para acontecer em tempos de arbitragem de vídeo esse tipo de problema no futebol brasileiro. Se não tem VAR, beleza, o cara não viu, o cara estava encoberto, tudo bem. O cara do VAR não está encoberto por nada. Tem algumas TVs na frente dele com várias câmeras em um jogo desse tamanho. Não pode acontecer. O Cruzeiro reclamou agora, depois o Atlético vai reclamar, depois o Botafogo, depois do Grêmio, e aí vão ficar do mesmo jeito. O Cruzeiro que trabalha então nesta sexta-feira na parte da manhã, no sábado também de manhã, e aí à tarde viaja para Bragança Paulista para esse duelo contra a equipe do Bragantino. Como eu disse, né, Cirilo, ontem ali no finalzinho da nossa jornada esportiva, vai ser um reencontro, como queira, né, até porque o Seabra às vezes voltou, enfim, com o Cruzeiro e o Fernando Seabra, que tem aí uma memória do torcedor com o treinador, foi campeão na base, assumiu o time principal, ano passado teve naquela dobradinha com o Paulo Torre também, importante para colocar o Cruzeiro, para deixar o Cruzeiro na Série A. Ele que é treinador do Bragantino, inclusive, então vai ter esse encontro no domingo às 18h30, Campeonato Brasileiro, 36ª rodada, com a volta do Kaique, sendo opção no lateral esquerdo, e o Ramiro no meio campo do Cruzeiro. Para fechar de fato, tem o negócio da carta do Dudu. Você lembra aquela carta que ele falou que ia ficar, que ele não ia vir pro Cruzeiro? Então, tem uma matéria nossa, itatiaesporte.com.br, vale você acessar. Dudu apaga a carta do Fico no Palmeiras. E torcida do Cruzeiro reage. É a matéria do nosso Pedro Leite, para quem quiser acessar também. Explica um pouco dessa situação envolvendo o atacante Dudu.